Olá, senta que lá vem uma informação bomba. Atenção! Conhecer, dominar e praticar diariamente técnicas de persuasão te ajuda a ter mais saúde e, como consequência, inclusive, uma vida mais longa. Ousado? Será? Bem, vou te contar uma história e aí a gente reflete sobre essa frase, tá bem? Uma vez estava saindo de viagem com toda a minha família, chegamos no aeroporto felizes, aquilo tudo, as crianças eram bem pequenininhas e, para nossa surpresa, nosso nome não constava lá como passageiro, não sei o que aconteceu, até hoje direito não entendi, só sei que a gente não embarcou, perdemos o voo. Né? E aí aquilo tudo, aquela confusão de aeroporto, sai para resolver e tudo mais. E eu lembro de falar com a moça do atendimento lá no balcão, não era nem no balcão, tive que ir até a agência, enfim, mas ela foi muito grosseira, né? Eu explicando como que eu tinha feito o processo, enfim, a gente estava tentando entender o que tinha acontecido e ela afirmou categoricamente que eu tinha cometido erro X. É a certeza, assim, era uma certeza muito exata, muito específica. Não, você clicou aqui, alguma coisa assim, sabe? E mesmo eu dizendo que eu não tinha feito aquilo, ela me cortou, foi bem seca e falou assim: fez sim. E por isso você perdeu o voo. Mas vou ver o que eu faço por você, algo assim. Eu fiquei sem palavras, aquilo foi muito ruim, foi grosseiro, né? Você já tá ali na adrenalina de ter perdido o voo e tudo mais. E aí eu lembro que vários pensamentos me passaram na minha cabeça. Eu me calei enquanto ela checava as coisas no computador e fiquei ali pensando, engulo esse sapinho ou não engulo, né? E pensando, bom, o voo eu já perdi, né? Não vai resolver. Não adianta eu insistir que eu não fiz porque ela não estava lá e não viu eu fazendo. Quer dizer, o que vai resolver, né? Primeira coisa que você pode pensar é o que vai resolver? Não vai adiantar nada, aí você se cala. O segundo pensamento é você se deixar levar pelo nervoso, se aproveitar da situação de ser um cliente, né? E cliente tem sempre razão e dar aquela explodida, fazer aquela grosseria básica, aquele pequeno escândalo de aeroporto que sempre tem em todos os lugares. Me deu vontade, sabe? Aquela bater na mesa, subir no salto, e me deu vontade de fazer as duas coisas, nada e subir no salto, e nenhuma delas me satisfazia. Eu pensei assim, né? Fiquei ali, eu acho que eu gastei uns 2 minutos pensando, se eu não falar nada, vai me fazer mal. Vai me fazer mal, não vai me fazer bem. Engolir sapo não é bom. Eu já tô nervosa porque eu perdi o voo. Eu vou ficar remoendo isso que eu ouvi e o que eu não respondi por quanto tempo? Eu sabia que aquilo ia me incomodar e ia me fazer muito mal. E aí aqui vai a informação, né? Segundo o livro Conversas Decisivas, pessoas que adiam conversas importantes, ou conversas decisivas, ou conversas tensas, aquela reunião de condomínio, sabe? Aquilo. Ou um caso desse, por exemplo, que eu acabei de relatar, pessoas que deixam de enfrentar essas situações, que não dizem o que precisa ser dito, elas vivem menos tempo. Foi uma pesquisa de muitos anos. Elas adoecem mais vezes e, como consequência, têm a saúde prejudicada a longo prazo e tudo mais. Então, assim, olha que incrível. O livro mostrou que você se expressar, conseguir falar o que você está sentindo, o que você precisa dizer, resolver situações de comunicação, né? Te ajudam com a saúde. Faz todo sentido, porque como fica a fisiologia do seu organismo quando você passa por um estresse desse, quando você passa por um bate-boca, ou, aí que vem o pior, quando você evita o bate-boca. Não diz o que pensa, o que sente, engole. Não pode engolir, tá? Por isso que pessoas que explodem, que falam o que querem, logo esquecem e se sentem bem, né? Quem convive com uma pessoa assim não é nada legal, né? Você leva patada o tempo todo, a pessoa fica ótima, você engolindo. Só que, ao mesmo tempo, quem fala fica mais saudável. E aí, como ser alguém educado, como ser alguém educada, não ficar aí brigando com todo mundo, distribuindo grosseria e, ao mesmo tempo, resolver a situação? Vamos voltar à história? Eu me lembro que eu tomei a decisão e outra coisa, né, que passa pela nossa cabeça, eu dependo desta pessoa para resolver o meu problema ainda hoje, senão eu literalmente vou perder a viagem, vou ter que ir embora para casa. Então me passou isso também, vou ficar quieta porque eu dependo dela.
Mas eu tenho razão. Ai, meu Deus, que dilema! Bom, chega de dilema. Eu usei duas técnicas de persuasão que eu quero compartilhar contigo. Eu me lembro de respirar muito fundo, aquele silêncio, né? E eu falei para ela assim: Fulana, não lembro o nome, tá? Mas olhei no crachazinho, chame as pessoas pelo nome, gente, faz uma diferença incrível. Fulana, eu me pergunto o que pode te dar tanta certeza para afirmar tão categoricamente, né, com tanta ênfase, o que foi que eu fiz. Porque no momento em que eu comprei essas passagens, eu estava sozinha no computador e eu não me lembro de você estar sentada ao meu lado ali. Uma vez que você não estava ali, eu queria te pedir para você não fazer mais isso. Não afirmar com tanta veemência que você sabe o que eu fiz. Ó, essa é a primeira técnica. Me pergunto por quê. É uma pergunta de ação. Tanto quando eu pergunto para mim, como quando eu pergunto para alguém, é uma pergunta que faz a gente gerar ação. Você leva ela a agir na direção da reflexão que você está levantando, né? Ou seja, ela provavelmente no momento, pela expressão dela, se sentiu assim culpada de ter feito o que fez. Então, e em seguida eu falei como eu me sentia. Segunda técnica. Eu falei assim, é tão difícil, é tão frustrante perder o voo, né? Tô com criança pequena aí, você tá vendo, e um inclusive não tá bem, tava até meio doentinho, né? E a gente já fica aqui nesse sentimento tão ruim de ter perdido, e aí você me dizer isso é muito ruim. Então eu falei como eu me sentia. Desabafa, leva um pouco de fragilidade, mas ao mesmo tempo puxando a pessoa para consciência. Eu falei duas técnicas, mas são três. E a terceira é a visualização. Você dá um cenário e fala assim, fico imaginando. Você chama a pessoa para o visual. O ser humano é visual. E se a pessoa for alguém bem arrumada, era o caso dela, né? Batonzinho, né? Brinco, eu tô sem, a pessoa estava toda arrumadinha, tem a tendência a ser alguém mais visual. Então, quando você fala fico imaginando, você já está levando ela para uma tela mental e faz ela pensar junto com você a imagem. Aí eu falei assim, eu fico imaginando que você vai conseguir resolver isso para mim, que a gente vai conseguir embarcar hoje. Eu acredito na sua boa vontade em me ajudar. Só queria deixar claro que talvez não seja bom falar assim e que eu acredito sim que você vai me ajudar. Ela ficou muito assustada, ficou literalmente com os olhos arregalados, com a boca aberta e adivinha? Ela resolveu. Talvez ela resolvesse mesmo sem eu falar nada, mas lembra, eu ia ficar doente, tá? E quando você diz eu acredito em você, eu fico imaginando, né, a gente resolvendo, embarcando hoje, eu sei que vai dar certo, esse tipo de coisa, você vai rotulando a situação, vai ampliando, vai trazendo a visualização e estimula o outro a agir na sua direção. Olha que solução boa, não teve briga, não tenho raiva, aliás, fazia muito tempo que eu não pensava nisso, pensei só para trazer a técnica, quer dizer, nunca me remoeu, e terminou tudo bem. Espero que essas dicas tenham te servido muito hoje, que tenham sido úteis e que você comece a aplicar a partir de agora.